Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando mais uma pílula inspiradora do bem. Muita luz, muita paz aí para o seu coração, muita luz e muita paz aí para a sua vida, tá bom? Gente, você sabe, o nosso bate-bola do bem está sempre aberto aqui para todos nós. Manda sua pergunta para a gente lá no site do Instituto Namastê.com.br e abre o seu coração. Manda sua pergunta aqui para mim, tá bem? Gente, hoje eu queria responder a pergunta de uma ouvinte nossa que questiona os níveis de energia que a gente atrai para a nossa vida. Em resumo, ela diz o seguinte: poxa, Ricardo, por que será que tem algumas pessoas que estão sempre ligadas a pessoas negativas, atraem pessoas complicadas para suas vidas? Não tem jeito de se libertar disso? Gente, eu adorei essa questão e eu vou manter o anonimato, né, da nossa querida ouvinte. Por dois motivos. Porque nós temos aqui pelo menos duas situações para a gente analisar. Por que eu atraio eventualmente só pessoas negativas? Na verdade não é só, né? Eu acho que o que ela quis dizer atrai bastante pessoas negativas, porque a gente tem pessoas de todas as áreas na vida. Mas vamos supor que eu, Ricardo, só tenho atraído pessoas negativas para o meu convívio. Por que será que isso acontece? Hipótese número 1, porque eu ainda sou uma pessoa negativa, né? E, naturalmente, por ter sido uma pessoa negativa na existência passada ou por permanecer nessa vibração negativa, eu ainda atraio essa vibração. Porque semelhante, gente, não tem jeito, se atrai. Né? Essa coisa de falar que os opostos se atraem, isso é só no campo do magnetismo. Aqui não, aqui é semelhante que se atrai em termos de relações humanas, né? E permanecem unidos. Então, positividade atrai positividade, negatividade atrai negatividade, vírgula. Normalmente, 3 pontos. Salvo a exceção que eu vou te contar daqui a pouco. Então, no momento que eu vivo cercado de pessoas negativas, se for esse o caso, o que eu preciso analisar? O que é em mim de negatividade que precisa ser trabalhado? Só para você entender, gente, negatividade não quer dizer que você é uma pessoa ruim não, tá? Porque as pessoas ouvem a palavra negatividade e pensam assim, nossa, Ricardo, então eu sou uma pessoa ruim? Não, pelo contrário. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu era mais jovem, mais ou menos, que eu me lembro aqui entre 19 e os 22 anos, eu era uma pessoa extremamente ansiosa e insegura. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Naquela época da minha vida era impressionante a quantidade de pessoas estranhas do ponto de vista comportamental que apareceram no meu caminho. Pessoas que me atrapalharam na minha vida profissional, pessoas que eu confiei que me passaram a perna, sabe? Golpes mesmo que eu tive, mesmo tendo boa fé nas outras pessoas. E eu me questionava, falei, poxa, mas eu sou uma pessoa boa, né? Eu, na minha inocência ali, não, mas eu sou uma pessoa boa, tento ser uma pessoa boa, nossa, estou começando a vida agora, meu Deus, por que eu atraio, né? Tanta coisa esquisita. Os anos se passaram. Graças a Deus isso se transformou. E hoje, quando eu olho para trás, olhando daqui, mais de 20 anos depois, eu vejo que naquela época eu vivia emanando, sem me dar conta, vibrações muito negativas. Eu tinha medo de tudo, eu era pessimista, eu tinha inveja de algumas pessoas que faziam e viviam coisas que eu não fazia, só que eu não me dava conta disso. Porque realmente eu nunca desejei o mal de ninguém. Mas eu tinha algumas vibrações que eram totalmente contraproducentes, não iam me ajudar em nada. E é lógico que isso criava um campo vibracional que me fazia o quê? Me permitir atrair pessoas numa vibração baixa e ficar do lado delas. Porque eu podia atrair, você concorda? Mas se eu tivesse um pouco mais de vigilância, eu não precisava ficar do lado delas e não dar chance para elas me prejudicarem, né? Então esse é um ponto. Mas o segundo ponto que a gente atrai pessoas nesse nível não é nem porque nós somos pessoas ruins ou com a vibração negativa do passado. É porque a providência divina nos coloca em contato para gerar aprendizagem. E é o que eu acredito que aconteça com você e com outras pessoas e comigo também. Porque, gente, vamos lá. Se você está aqui escutando as pílulas inspiradoras do bem, você conversa com Deus, você faz o evangelho no lar, pensa comigo. Você é uma pessoa que vibra na luz. Se você não consegue exercitar a sua compaixão, a sua paciência, tolerância e dar o seu exemplo de conduta para aquelas pessoas que ainda não fazem nada disso, qual que é a utilidade da gente estudar o Evangelho então? Ora, quem disse isso foi Jesus. O Cristo disse, se amardes aqueles que vos amam apenas, que recompensa tereis? Entendeu?
Então veja você que o próprio Cristo deixa muito claro que a gente precisa sim conviver com pessoas mais difíceis e nós vamos atraí-las muitas vezes para testemunhar o nosso amor, testemunhar o nosso crescimento espiritual e porque também, gente, elas vão ser o espelho daquilo que a gente ainda não conseguiu trabalhar emocionalmente ou moralmente em nós, porque a gente vai ficar incomodado com muitas coisas no comportamento dessas pessoas que vão mostrar pontos do nosso psiquismo que a gente precisa ajustar. Então, entende? De um jeito ou de outro, essa convivência quer nos dizer alguma coisa. Se eu estou trazendo isso do passado ou no presente, porque eu ainda vibro de maneira muito negativa, eu sou uma pessoa difícil também, eu tenho a chance de, através da dor, de acordar. E se o caso não for esse, for um ato de testemunhar e exercitar o meu crescimento espiritual, essa pessoa difícil está me ajudando da mesma forma. De uma maneira ou de outra, a gente cresce. A providência divina é sempre sábia. Tá bom, meus amigos? Um beijo grande no seu coração, muita luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.